Olá pessoal, tudo bem? Ivair aqui com vocês para a nossa videoaula e nós vamos trabalhar aqui então Focus on Language no Present Perfect 2. O Present Perfect você já sabe que precisa ter sujeito, o verbo auxiliar que é have ou has, o verbo principal lá no particípio e depois complemento. Se a gente analisar aqui essa primeira frase, nós temos aqui Mary Streep, que é sujeito, o has, que é verbo auxiliar flexionado à terceira pessoa do singular, o be, que ele está no particípio, então fica being, e é claro, no final aqui nós temos o complemento da sentença. E dentro desse complemento nós temos essa partícula aqui, que ela é um advérbio, utilizado ali para mostrar desde quando acontece tal situação. Então, analisando essas frases que tem aqui embaixo, os três pares de sentenças abaixo estão no Present Perfect. Então, leia e responda as seguintes questões. Então nós vamos responder lá embaixo. Primeira parte fala assim: Mary Streep has been an actress since 1971. Mary Streep tem sido atriz desde 1971. Então since aqui ele significa desde, tá? O mesmo sentido para essa frase foi feito embaixo, só que utilizando for. Mary Streep has been an actress for over 40 years. Então, a Mary Streep ela tem sido uma atriz por mais de 40 anos. Então, utilizou for aqui. Quando que eu uso o since, então? Quando eu tenho um ponto específico lá do passado. Uma data, por exemplo. E quando que eu uso o for? Quando eu tenho um montante para essa situação. Então, de 71 para 2020, você tem aí bastante anos, são 49 anos. Se você pegar o for, tá já aqui falando que é por mais de 40 anos, então realmente tá batendo. Então, eu uso o since para colocar lá o ponto do início dessa atuação dela como atriz e eu uso for para somar todos esses anos, desde lá do ponto de início até hoje, soma 40 anos. É assim mesmo que funciona o uso do since e o uso do for. Aqui nessa nós temos também, só que como a questão essa primeira, foi invertido o verbo auxiliar have com o sujeito. E aí foi utilizado o ever, que é um outro advérbio, e o ever a gente utiliza ele em questões. Então tá assim: Have you ever seen Gone with the Wind? Você já viu e o vento levou? Yes, I have. No, I haven't. Sim, eu vi. Não, eu não vi. Então o ever aqui, a posição dela dele, né? É aqui mesmo. Depois do sujeito e antes do verbo principal. Por quê? Porque o have está vindo aqui para a questão. Então, essa é a posição, sempre vir antes do verbo principal no particípio. Ever. E aí, o significado para ever é já. Você já viu e o vento levou? Olha de baixo. Have you heard that Mary Streep acceptance speech before? Você já ouviu a fala de aceitação, né, do Oscar de Mary Streep? Antes. E aí o before ele vai a posição para ele em questões sempre no final. Sempre no final. E aqui é claro, essa frase com essa de cima indica aí uma experiência de que você já tenha feito algo. E a resposta yes, I have, no, I haven't. Sempre resposta curta utilizando os auxiliares, os verbos auxiliares. Quando é positivo, yes, I have. Quando é negativo, no, I haven't. E aí pode ser yes, she has, no, she hasn't.
dependendo se a frase está em terceira pessoa. Então essas são as posições aqui para o ever e aqui para o before. Olha essa outra coluninha aqui, esse outro par. Tá fazendo questão na primeira. Have you bought the tickets yet? Quer dizer, você não tem comprado os ingressos ainda? Ah, professor, mas cadê o note aqui que o senhor falou que você não tem comprado? Eu não estou vendo o note. Olha, quando nós temos o yet inserido numa questão, essa questão ela vai ter sentido negativo. E o yet, ele sempre vai lá no final da frase. No caso aqui é questão, no final da questão, perdão. E aí tá assim, have you bought the tickets yet? Quer dizer, você já comprou, você não comprou os tickets ainda? É assim que funciona. Olha de baixo, ela não é questão. Como ela é no sentido afirmativo, ela ficou negativa aqui com o not por causa do yet. I haven't bought the tickets yet. Eu não tenho comprado os tickets ainda. Como aqui não é questão, eu tenho que deixar ela negativa. But I have already bought popcorn and soda. Mas eu já comprei a pipoca e o refri. Então, olha a posição do already. Também significa já. Mas quando que eu uso already? Em sentenças afirmativas. Quando que eu uso ever mesmo? Nas questões. Tudo bem? E o yet, eu uso o yet em questões no final de frase e uso o yet também em sentenças negativas no final da frase. Quando que eu uso before? No final da frase, quando eu estou falando sobre algum tipo de experiência. O since e o for, eu estou falando since de um início do evento ter começado e o for eu falo o montante, tá? De tempo aí, vamos dizer assim, para desse evento ter acontecido. Quantos anos já aconteceu? Então, ela aqui por mais de 40 anos ela já atua como atriz. Então, ela começou a atuar como atriz em 71. Tá? É assim mesmo que funciona. Isso aqui é só para voltar um pouquinho aquilo que vocês já sabem. Por isso que é o to. Você já sabe utilizar o present perfect. Agora vocês irão inserir os advérbios na posição correta. Por isso que nós temos esses exercícios aqui. Ó. Primeiro, vocês analisaram lá as três partes e vão responder essas questões. Quais das palavras em negrito são utilizadas para falar sobre experiências recentes? Na B, quais dessas palavras em negrito são utilizadas para falar sobre eventos que começaram lá no passado e continuam até agora no presente? E a C, quais dessas palavras em negrito são utilizadas para falar sobre experiências de vida? Então, aí é com vocês, vocês irão colocar aquelas palavras que estão em negrito, cada um aqui no seu quadradinho. Muito bem. Exercício 2. Aqui nesses espaços é para usar o for e o since, então tem que ler e tem que colocar a forma correta de acordo com a explicação que eu falei. O uso do before e do ever, então tá aqui, ó. Na primeira não tem uma sequência lógica. Se é before e depois ever, se é ever depois before, não. Vocês vão colocar tanto um quanto o outro aqui. Só que aqui embaixo e aqui, aí é de acordo com a regra, então você precisa fazer direitinho. Aqui na C, aí você vai colocar também quais as opções elas se encaixam, tá? Porque aqui também só tem duas lacunas para vocês preencherem duas palavras. Então vocês vão colocar na posição correta. Somente aqui mesmo na B que você pode iniciar com um ou com outro e não vai ter problema. Porém, aqui embaixo vocês vão ter que colocar na ordem correta de acordo com a explicação. Exercício 3, vocês irão colocar só apenas since ou for de acordo com os finaizinhos aqui ó, que nós temos. Por exemplo, the 80s significa nos anos 80, então eu uso since ou uso for para isso? Preste atenção aí, então, do jeito que eu falei lá, vocês vão conseguir fazer aqui. E tem mais esses daqui. Exercício 4. Responda a seguinte questão. Então, have you studied the present perfect before? Você já estudou o presente perfeito antes? Yes, I have.
No, I haven't. Resposta curta. Have you ever seen a movie you didn't like? Você já assistiu um filme que você não gostou? Yes, I have. No, I haven't. E assim vai até você chegar aqui embaixo. Lembrando que aqui, question D está falando sobre essa questão, então vamos lá, preste atenção nas informações. Exercício 5, vocês irão montar questões de acordo com as respostas que estão vindo aqui. Na primeira está falando assim, no, I haven't seen that movie yet. E aí a pergunta já inicia com have. Como a resposta tem why, eu sei que na pergunta aqui eu vou usar o you. Have you ever seen that movie? Só um exemplo. Have you ever seen that movie? Você já viu aquele filme? No, I haven't seen that movie yet. Não, não vi aquele filme ainda. É assim mesmo que vocês irão fazer para os demais. Prestem atenção no sujeito, que o sujeito vai ajudar você a montar a questão. Aqui no Pay Attention está falando que o ever e o before pode ser usado numa mesma sentença, e aí vem o exemplo. Have you ever seen Gone with the Wind before? Você já viu e o vento levou antes? Tá? Então, os dois podem ser utilizados numa mesma frase, cada um respeitando o seu lugar, tá? Aí, para as informações. Aqui vem falando do before. Before deveria ser usado somente se a expressão está correndo, se a expressão ela mostra uma experiência corrente sobre algo que vai acontecer. Have you ever seen Gone with the Wind before? Significa você já viu e o vento levou antes. A pessoa cuja a questão está sendo perguntada se assistiu o filme agora ou sobre assistir ele antes. Então você já assistiu? Imagina que você está assistindo o filme agora e alguém te pergunte isso. Ou então se a pessoa perguntou para você se você já viu ele antes mesmo. Então é nesse sentido o before, mostrando aí uma experiência, né? E aqui you can also use ever and before in affirmative sentence. Então você pode usar o ever e o before em sentenças afirmativas. E aí tem os exemplos. The Other is the best thriller I have ever seen. Os Outros é o melhor suspense que eu já vi. The Other is the best thriller ever. Os Outros é o melhor de suspense. Não tem outro. E I have seen the others before, quer dizer, eu já tenho assistido, eu já tenho visto os outros antes. Continuando aqui. Vamos analisar o pôster aqui do Titanic, né? Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. O que é verdade sobre esse pôster? Então vocês vão olhar aqui e vão marcar qual é a sentença correta de acordo com o que vocês estão vendo aqui. Aqui embaixo já é um pouquinho de regra gramatical também. Sujeito e objeto, ou seja, questões que eu estou utilizando sujeito e objeto. Veja aqui o exemplo. Leonardo DiCaprio has straight hair. Leonardo DiCaprio ele tem cabelo liso. Então, Leonardo DiCaprio é o sujeito da frase. Has é quem? É o verbo. E o straight hair quer dizer que é o objeto. Então, eu vou fazer quando que eu uso fazer questão sobre o sujeito e quando que eu uso questão para falar sobre o objeto. E aqui embaixo está falando assim, ó, check, marque a questão que responde o sujeito. Então, what does Leonardo DiCaprio have? Ou who has straight hair? Qual é a questão que responde que a resposta é o sujeito? Qual questão aqui que indica que a resposta é o sujeito? Aqui, ó. Quando eu pergunto quem. Quem tem cabelos lisos? Leonardo DiCaprio. Então essa daqui está falando sobre o sujeito e não a de cima. A de cima quer saber qual é o objeto, o que o Leonardo DiCaprio tem. Cabelos lisos. Que aí já mostra aqui a resposta de baixo. Qual dessas questões é para responder com o objeto? E aí a gente está falando sobre a questão aqui de baixo. O que o Leonardo DiCaprio tem? Leonardo DiCaprio aqui em cima não é o sujeito? Então o objeto é aqui. O que ele tem? Cabelos lisos. Então é assim que vocês irão fazer
nesse daqui. E esse exercício ele vem até aqui embaixo, o mesmo exemplo aqui do 8. Angelina Jolie is wearing a Versace dress. Angelina Jolie é sujeito, Versace dress é o objeto. Então vocês irão montar aqui as frases de acordo com as informações. Olha, aqui eu tenho a resposta. Angelina Jolie is wearing a Versace dress. O que Angelina Jolie está usando? Seria isso. Quem está usando um vestido desse? Angelina Jolie. Então é assim que vocês irão montar essa frase aqui. As questões, perdão. Exercício 9. Vocês vão escrever S para questões de sujeito e O para questões de objeto. Então vou marcar aqui S e O no exercício 9. Exercício 10. Olhando aqui na figura da Sandra Bullock, marque as questões do objeto. Então, somente questões de objeto vocês irão marcar aqui de acordo com a foto. E aí, vocês analisam. Como tem o S aqui, pode ser que tenha mais de uma resposta aqui, tá bom? A 11 fala assim, ó, escreva questões para cada sentença abaixo. E aí vem falando aqui, ó, questões de objeto, object question. Então, Leonardo DiCaprio has never won an Oscar. Isso aqui, é claro, até antes do filme que ele realmente ganhou. Mas ele nunca tinha vencido um Oscar, é o que está falando aqui, tá? E aí vocês irão colocar aqui, então, fazer uma questão em que a resposta é o objeto. A mesma coisa para os demais, ó, subject question, object question, e aí são questões em que a resposta vai procurar aqui o sujeito, aqui o objeto, aqui o sujeito, aqui o sujeito.